Oi, gente, sou Elisa Vilela, aluna da IBRAF, faço alguns cursos lá. E em uma das aulas, o professor Rafael apresentou para a gente este gráfico. E como ele autorizou, né, ele autoriza os alunos aí a compartilhar conhecimentos. E eu achei interessante, eu já tinha visto em outro lugar, mas eu não lembrava mais desse gráfico. E eu pensei, eu vou fazer um vídeo para compartilhar com o pessoal, como curiosidade, né? É muito importante, conhecimento é muito bom, né? Informação nunca é demais. E o que que esse gráfico traz para a gente? Ele traz para a gente o seguinte: como aprendemos? Você sabe como é que você aprende? Como é que o seu cérebro trabalha para registrar aí as informações, assimilar, né, captar as informações? E como é que a gente retém essas informações? Então esse gráfico ele mostra para a gente claramente aí tudo o que a gente deve fazer, da forma que a gente deve fazer para melhorar aí, né, a nossa absorção de conhecimento, né? Então como é que nós aprendemos? Essa é uma pirâmide chamada Pirâmide de Aprendizagem de William Glasser. E olha só que interessante, vamos lá, começando pelo topo lá da pirâmide. Então, nós automaticamente, geralmente a gente lê, né, para aprender alguma coisa, a gente vai na leitura primeiro, né, geralmente, né, tem a parte teórica lá, né, e a gente vai reter aí uma porcentagem, uma certa porcentagem, que depois eu vou mostrar para vocês cada porcentagem de cada parte dessa pirâmide, tá? Eu não vou mostrar já de cara assim, só para dar uma curiosidadezinha em vocês aí, para vocês quererem ver depois. Vamos lá. Então a gente retém aí uma certa porcentagem quando a gente lê, aí um pouquinho mais quando a gente escuta, quando a gente vê. Então quando a gente vê, a gente absorve um pouquinho mais além, né, do que ler e escutar. Quando a gente vê e ouve, então a gente aí tem um pouquinho maior a assimilação, então vai crescendo, né, porcentagem aí, né, gente, dá para perceber. E quando a gente conversa sobre o assunto, ó, conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, é um pouquinho maior aí a quantidade, né, de assimilação e de absorção da aprendizagem. Escrever, interpretar, né? Aí essa parte preta é quando a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? Então a gente começa lendo, ouvindo, vendo, né? E depois a gente começa aí a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Isso é o que a gente deveria fazer, tá? Se realmente a gente quer aprender alguma coisa, né? E lá na base, lá, ó, explicar, resumir, estruturar. Então, quando você ensina o que você aprende, olha só que legal. Quando você compartilha conhecimentos, além de você estar ajudando outras pessoas, você está absorvendo mais ainda aquele conhecimento. Você está, como é que posso dizer? Você está fortalecendo cada vez mais aquele conhecimento em você. Agora vou mostrar para vocês agora a porcentagem, tá? Vamos lá. Olha só. Então, quando a gente lê, a gente aprende aí, ó, quando lemos, 10%. Então, a gente absorve aí 10% do que foi lido. Não é muita coisa, né? Mas é o começo. Então, ler é o começo. Escutar. Então, quando você escuta o que está sendo estudado, então, né, por isso que é bom ter aí um professor, né, para ouvir. 20%, então a gente consegue assimilar 20% do que a gente ouve, né? Quando a gente vê o que está sendo estudado, então, automaticamente aí você está vendo, há que ver, né? É só ver, né? Então, assim, às vezes você não precisa nem estar ouvindo, mas só o fato de você ver o outro fazendo, às vezes, mesmo sem som, você consegue assimilar, né? Olha só, 30%, só de ver, tá? E quando você vê e ouve, então se você estiver vendo alguma coisa, né, e também tem o áudio para você ouvir o que você está vendo, então essa assimilação aumenta aí, ó, para 50%. Então quando vemos e ouvimos, 50% de assimilação, de absorção do que está sendo estudado. E quando você conversa sobre o assunto, ó, quando discutimos com os outros, então quando você estuda um determinado assunto e você conversa com outras pessoas sobre aquele determinado assunto, então aí começa aí, né,
como um debate, né, uma discussão sobre o assunto, olha só que legal, 70% de assimilação e de absorção do conhecimento. E quando fazemos, ou seja, quando você começa a aprender alguma coisa e você começa a praticar, aí as pessoas de matemática, as pessoas que têm dificuldade em matemática, por exemplo, né, vou dar aqui um exemplo, por que a maioria das pessoas tem dificuldade em matemática? Porque elas têm preguiça de praticar. Só isso, gente. Quando você começa a praticar aquilo que você aprende, começa a pôr em prática, né? Ação, tem que ir para ação. Não pode só ficar, né, na leitura, no ouvir e ver. Não, você tem que conversar sobre o assunto, você tem que colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então, quando você começa a praticar, aí, ó, sobe para 80% da assimilação e da absorção da aprendizagem, tá? E quando ensinamos aos outros, melhora muito mais. Olha lá, 95%. Então, assim, quando você escolhe aprender alguma coisa, então pensa nisso. Não basta só você ler, porque só ler você vai observar aquilo naquele momento, você vai ler, vai estar fresquinho naquele momento que você leu, mas depois com o tempo você esquece, vai vai apagando aos poucos a sua memória. Agora, se você, além de ler, você buscar ouvir sobre aqueles assuntos, sobre aquele assunto que você está estudando, você ver algo sobre aquilo, né? E você começar a conversar com as outras pessoas, colocar em prática, aí você vai aumentar as suas chances aí de absorção, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa curiosidade de como aprendemos. E espero que vocês de hoje em diante aí, gente, ó, começa a compartilhar conhecimentos. Passa para os outros o que você aprende. Ensine o que você aprende. Porque você vai estar aí assimilando muito mais e vai estar fortalecendo cada vez mais aquilo que você aprende, tá bom? Beijão no coração de cada um de vocês. E até a próxima curiosidade.